Olá, boa noite a todos os nossos amigos que acompanham aí. Hoje a 10ª edição da nossa rodada de lives. E hoje temos um convidado bastante especial e o assunto que nós vamos tratar é o cara que é altamente credenciado para falar sobre esse tema. Ele é diretor da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso. Ele também é vice-presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas. E também ele é presidente do Sincalco. E também ele sempre envolvido em movimentos da sociedade civil organizada, movimento Vem Pra Rua, e é um liberal declarado. Então hoje vamos bater um papo aqui sobre a situação do comércio durante a pandemia, os reflexos da pandemia, as projeções dessa retomada da economia, essa flexibilização na semana anterior aí do governador permitindo uma abertura meio generalizada do comércio, em meio à ascensão aí dos números de casos, enfim. Então hoje, para bater um papo com a gente, eu convido ele, Júnior Macanhã. Seja bem-vindo, Júnior, faça aí as suas apresentações. Boa noite, Bill, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui falando de comércio, falando de ativismo, falando de política para todo esse nosso estado e, por que não, para todo o Brasil. Eu me sinto muito satisfeito de estar fazendo essa live aqui com você, Bill, principalmente por saber, você é um cara jovem, já engajado politicamente, tentando mudar a realidade da sua cidade, e eu gostaria que o Brasil tivesse centenas, milhares de Bill aí para que a gente pudesse mudar essa realidade política, econômica e social do nosso país. Muito obrigado pelo espaço aí e que a gente consiga levar bastante informação para quem está nos assistindo. Então, obrigado aí por atender prontamente o nosso pedido. E lembrando que a gente se conheceu, você falou aí de ativismo e de política, nós nos conhecemos no Renova BR, que é o maior movimento de renovação política do país e que me deu a grata satisfação de fazer amizades como você, que é um cara altamente gabaritado, principalmente para falar sobre esse assunto de hoje. Júnior, para a gente começar então o nosso bate-papo, não é segredo para ninguém que nós estamos em pleno uma pandemia, um momento de exceção que ninguém imaginava que iríamos passar. E hoje, você que conhece muito bem a realidade do comércio a nível de estado, eu gostaria de que você falasse a que pé está o nosso comércio hoje. Nós temos muitas baixas aí de CNPJs, o número de desemprego ele está crescente ou se manteve por conta aí dos programas do governo federal. Fala hoje para a gente um panorama de como está a realidade do comércio em Mato Grosso. Bom, Bill, comércio da Baixada Cuiabana, que foi realmente muito mais afetado, porque o interior ficou muito pouco tempo fechado. Em Cuiabá, dia 19 de março, foi fechado o comércio não essencial, né? E nós voltamos no dia 4 de junho, ou seja, ficamos praticamente 60 dias fechados, mais de 60 dias. E depois de 14 dias, o Ministério Público pediu o fechamento e nós fechamos novamente por mais um mês e abrimos agora terça-feira da semana passada. Os programas do governo federal, pode falar, Bill. Não, eu queria dizer que, embora a capital tenha sido mais afetada, a Baixada Cuiabana, o município de Juína talvez então tenha destoado um pouco aí do resto do estado, porque aqui, principalmente no início, nós sofremos, o comércio sofreu bastante, tivemos aí quase 40 dias de fechamento, talvez uma ação que eu considero precipitada e um pouco irresponsável por parte do prefeito, e também acabou se sacrificando bastante aqui. Então acho que a nossa situação se assemelha bastante com a aí da capital. Então, foi isso. Poxa, não sabia que tinha ficado 40 dias fechado aí. Então, nós ficamos aí praticamente dos últimos 120 dias, nós trabalhamos 15 dias e graças a essa ajuda do governo federal, com a medida provisória 936, com a redução, com a suspensão dos salários, muitos conseguiram atravessar. E muitos, infelizmente, sucumbiram e ficaram pelo caminho. Salientar que não é porque teve abertura agora na terça-feira que tudo se normalizou. O que a gente vê ainda é esse comércio não perecível, né, que é não essencial, na realidade,
que ele ainda está sofrendo e nós temos ainda, agora que vai liberar bares e restaurantes para abrir aos domingos, nós temos ainda o toque de recolher, agora foi postergado para as 11 horas da noite, mas a gente hoje ainda está em toque de recolher, às 9 horas, às 10 horas, aliás, né? Então, assim, nós sofremos demais e continuamos sofrendo e acreditamos que, pelo receio, pelo medo da população, nós vamos continuar por um período aí ainda sofrendo. E não é para menos, porque é um fato histórico. Nós tivemos lá a gripe espanhola há 100 anos, né? E agora repetindo novamente, só que hoje a informação chega muito mais rápido. As pessoas devem se prevenir, devem se precaver, devem tomar todos os cuidados, e nós temos que também voltar à nossa vida aí, que seja esse novo normal, mas o que nós não podemos ficar é parados, porque eu falo que não existe essa dicotomia vida versus economia. Na realidade, tudo é vida, economia, vida, tudo é vida. A gente depende da economia também para sobreviver. Então, assim, nós precisamos retomar a nossa economia para que a gente consiga gerar emprego, gerar renda e gerar prosperidade para as pessoas, porque momentos difíceis passaram e momentos difíceis ainda vão continuar por um período até que a gente atinja realmente a normalidade. Nós estamos num estado distante que ele foi afetado, porque hoje as pessoas aprenderam a fazer compra pela internet, né? E normalmente esses players não estão no nosso estado, estão fora daqui, então eles estão produzindo ICMS, produzindo imposto para os estados de fora daqui, e nós que ficamos aqui estamos, na realidade, somente pagando a conta. Então, é importante todo mundo tomar os cuidados e voltar ao normal. Tivemos no mês de abril, só para você ter ideia, Bill, 12.400 desempregados no comércio de Cuiabá. No mês de maio já diminuiu para 900. Quer dizer, quem tinha que demitir fez logo no primeiro momento que fechou. E eu espero que agora as pessoas tomando os devidos cuidados, nós consigamos voltar a essa nova normalidade e que as empresas consigam prosperar e que fechem o menos possível, né? Porque, infelizmente, ainda algumas vão sucumbir. Você fala sobre o novo normal, e esse é um termo que tem sido muito usado, tem sido amplamente usado na mídia, e, enfim. Essa retomada, na semana anterior, o governo ele flexibilizou, de certa forma, né? Não liberou geral, mas em vista do que estava antes, ele fez aí algumas concessões. Você acha que começou a reagir bem? E como está caminhando a questão da consciência da população com esse novo normal? Nós vemos que por algum lado bares têm lotado e têm tido aglomerações, porém por outro lado nós vemos que os setores do comércio têm se preocupado principalmente com as questões de higiene e voltadas para a questão sanitária. Como é que está esse paralelo entre as duas questões? Então, infelizmente, e a gente teve casos, assim, tem que ser bem claro, que foram casos muito esporádicos em alguns bares, em poucos bares, né? E nós não podemos tomar o todo por alguns. Então, o que nós temos que fazer? Essa correção de rota nesses que, infelizmente, abusaram. Agora, nós não podemos prejudicar o todo. Eu mesmo passei aqui em Cuiabá, na Avenida 13 de Junho, com a Generoso Ponce, e estava um aglomerado grande de camelôs, com a população passando ali, que é um lugar que sempre tem bastante gente. Na mesma hora, eu fiz um ofício para o Coronel Salles, que é o coronel da Segurança Pública aqui, da Ordem Pública da Prefeitura de Cuiabá, para que ele tomasse as devidas providências e para que evitasse isso. E eu acho que, nesse momento, é dever de cada cidadão, de cada pessoa, fazer isso. Inclusive, eu tenho orientado os meus colaboradores nas minhas lojas para que, se eles entrarem em algum ônibus que esteja lotado, tirem foto, filmem, marque o horário do ônibus, para que a gente possa fazer essas informações chegar às autoridades, porque, infelizmente ou felizmente, né, a prefeitura, o Estado, não tem braço para fiscalizar tudo. E a gente só vai conseguir mudar essa realidade, fazer com que isso passe mais rápido, a partir do momento que o cidadão tiver consciência e que o cidadão também participar, fazendo a parte dele. Por exemplo, nós, no nosso comércio, estamos fazendo distanciamento social.
limitado o número de pessoas dentro das lojas. O governador Mauro Mendes colocou um decreto com 70%, o prefeito reduziu para 50%, porque as prefeituras, apesar de ter o decreto do governador, elas podem diminuir conforme a necessidade de cada cidade, conforme os técnicos veem em cada cidade. Então, aqui em Cuiabá ficou em 50%. Uso de álcool gel, uso de máscara, nós fizemos distribuição de luvas para todos os colaboradores, cartazes orientativos, todo o comércio cuiabano, varzegandense, aqui da Baixada, está com cartazes orientativos. Então, assim, tudo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, para que o comércio continue funcionando, para que as pessoas se sintam seguras de estar nesses ambientes, né? Porque é muito importante também o consumidor se sentir seguro, né, Bill? Porque se ele não se sentir seguro, ele vai acabar não frequentando. Então, assim, nós sentimos, por exemplo, no shopping center, uma diminuição grande do fluxo daquela pessoa que vai passear, vai tomar um cafezinho, fica um tempão lá sentado conversando. A gente sentiu uma diminuição disso. O que as pessoas fazem hoje? Elas vão, fazem suas compras, né? E vão embora. Não tem mais o rolezinho, ficar rolando, ficar passeando. Inclusive, lembrando que todos os protocolos do shopping center aqui do estado, eles foram feitos pelo Hospital Sírio-Libanês, por técnico do Hospital Sírio-Libanês. Então, assim, tudo que há de melhor, a FEComércio, as CDLs, elas foram buscar para orientar o comerciante, orientar o empresário, para que a gente não retorne, porque o segundo fechamento, esse que a gente reabriu agora, que ficou mês fechado, ele foi extremamente traumático, né? Muitas pessoas já vinham com a água no pescoço e fechou novamente, e o que a gente vê, infelizmente, é um desespero, e a gente se sente meio que impotente, né? O que nós podemos fazer é tentar orientar. Eu fiz esses dias uma grande reunião com uma pessoa que trabalhou 25 anos em shopping, para que orientasse como fazer essas negociações de aluguel, negociação de condomínio, para que não fechem, né? Porque o comércio dessas pessoas é o sustento delas, é a vida delas. Tem gente que está 30 anos aí batalhando, e não é por causa dessa pandemia que nós vamos deixar que ela sucumba. Nós vamos ajudá-la, vamos orientá-la, procurando fazer com que ela prospere também. Ô, Júnior, há uma grande preocupação com a manutenção dos empregos. Por exemplo, eu citei aqui do primeiro ciclo do fechamento aqui, lá no início da pandemia, com dados da Ascom local e da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Juína, chegaram a aproximadamente 350, 400 demissões aí nos primeiros dias, e algumas empresas que fecharam não reabriram. E o governo estimulou algumas medidas, como subsídio de parte da folha de pagamento, sim, como algumas outras medidas, no sentido de tentar reduzir esses impactos. Por outro lado, as micro e pequenas empresas e as médias, que são a maioria das empresas hoje, elas não conseguiram ter acesso a linhas de crédito, por exemplo. E esses dias eu li um artigo que você comentava sobre isso, sobre essa dificuldade das micro, pequenas e médias empresas ter acesso a essa linha de crédito. Fala um pouco sobre isso. Então, o governo federal fez um programa chamado Pronamp, para as micro, pequenas e médias empresas, voltado na Caixa Econômica, que infelizmente em 10 dias acabou o dinheiro. Eu acho até que, assim, 85% de garantia do governo federal, juro de 4,5% ao ano, 8 meses de carência. Esse dinheiro é o ideal para o pequeno e microempresário ter o seu retorno. O Senado aprovou na semana passada mais 20 bilhões para esse Pronamp. E eu espero que a Caixa Econômica coloque isso em uso já, para que, assim, não tem como esperar, né? O que nós podíamos esperar, Bill, nós já esperamos aí esses 120 dias. Agora, na realidade, nós precisamos de dinheiro para repor estoque, para fazer circular. Começa a acabar a MP 936 lá da suspensão e da redução de salário, então começa a ter que pagar salários, né? Então, esse dinheiro será bem-vindo. E é bom lembrar que não é um dinheiro de graça, né? As pessoas, a partir de abril, maio, aí, conforme for acabando a carência, vão ter que começar a pagar. É simplesmente
para que as empresas não fechem, para que se mantenham empregos. É importante salientar que abrir uma empresa custa muito mais caro do que você manter as que estão abertas, quer dizer, criar novas vagas de emprego é muito mais custoso do que você manter os que estão hoje. Então, eu acho assim que tem que vir logo esse dinheiro, vir esse Pronamp na Caixa Econômica. Inclusive, eu aconselho aí o pessoal de Juína a procurar a Caixa Econômica, procurar o Banco do Brasil. Eu mesmo sou cliente do Banco do Brasil, fiz o Pronamp lá no Banco do Brasil. 30% é um limite de até 30% do faturado no ano de 2019. Então, você assim consegue um bom capital de giro, não necessariamente vai ser 30%, mas até 30%. E aí tem um prazo de 8 meses de carência para você começar a pagar num juro assim que nunca teve no Brasil para comerciante. Ir atrás desse dinheiro, pressionar os deputados aí da região para que lá em Brasília também eles trabalhem para que esse dinheiro, se ele tem acabado, seja injetado. A gente teve uma injeção de recursos aí que no final vai dar uma ordem de 200 bilhões com essa ajuda dos R$600, né? Então, assim, isso chegou também, está chegando no comércio. Material de construção, farmácia, autopeças, que são considerados comércios essenciais, tiveram crescimento de venda durante a pandemia. A gente viu que, por esses R$600, o Brasil experimentou uma diminuição da linha de pobreza, né? Porque pessoas que ganhavam R$100, R$150 mês estão ganhando R$600 agora com essa ajuda do governo federal. Então, assim, o duro vai ser na hora que acabar os 600 e não tiver emprego. Por isso que é importante a gente manter as empresas abertas para que elas consigam crescer. E aí vem os fatos importantes. Precisamos fazer reforma administrativa e precisamos fazer reforma tributária para facilitar a vida dos empreendedores, para que eles consigam manter as empresas abertas, para que, na realidade, aquele V que o Paulo Guedes tanto fala, que o ministro Paulo Guedes tanto fala, aconteça. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que a gente fizer realmente uma reforma tributária, uma reforma administrativa, porque o custo Brasil hoje é muito alto e nós vamos ter que mexer nessa ferida. Nossos deputados federais, nossos senadores aqui, estamos conversando com eles para que coloquem isso em pauta. Não basta somente criar uma nova CPMF prometendo exonerar a folha de pagamento. Não. O que a gente quer, efetivamente, é uma reforma tributária que simplifique, que facilite, que faça com que o empresário tenha vontade de empreender, porque hoje no Brasil, a grande maioria, pelo que a gente sente, está desestimulado ao empreendimento. Em meio a toda essa crise, nós vemos uma grande falta de entrosamento, principalmente entre os entes políticos. O governador fala uma coisa, o Tribunal de Justiça fala outra, o presidente fala uma coisa, dependendo o viés político e ideológico do governador daquele estado, ele toma uma atitude contrária, e também, não diferente, os estados e os municípios. Como que você avalia essa falta de entrosamento e essa certa queda de braço aí entre prefeitos, governadores e presidentes e as entidades? O que acontece, né, Bill, é que sempre quem vai pagar o pato é a população. Quando o nosso presidente estimula as pessoas a irem à aglomeração sem máscara, aí vem o prefeito da sua cidade e fala, olha, gente, tem que usar máscara. Vem o médico e fala, tem que usar máscara. Há uma briga na cabeça das pessoas, né? Pô, mas o presidente fala para mim não usar, o prefeito fala para mim usar. Será que eu vou usar? Incentivar a aglomeração. Eu acho que não é momento de incentivar a aglomeração. Nesse ponto, o nosso presidente falhou. Mandou recursos para os estados e municípios. Todos os municípios e estados do Brasil receberam recursos. Mas, infelizmente, muitos dos prefeitos, dos governadores, não fizeram o seu dever de casa. O comércio ficou lá 90 dias fechado. Esse fechamento, essa quarentena, era justamente para isso, para que o setor público preparasse para receber as pessoas que seriam infectadas pelo vírus. Porque a gente ainda teve um ganho em relação aos outros países, porque nós tivemos um delay aí em relação à Europa de praticamente 60 dias. Então, nós tivemos a chance de aprender com o erro dos outros.
Mas, infelizmente, a briga política, governador, prefeito, Ministério Público, juiz, não chegando a um consenso, essa disputa eleitoral aí de 2020 antecipada fez com que a União não fizesse a força, porque, na realidade, não teve união. Então, assim, em vez de todo mundo focar em combater a pandemia, combater o coronavírus, tentar salvar vidas, infelizmente, o que a gente viu foi muito de política. Inclusive, eu vi aí que sua cidade, né, Wellington, eu fiquei até triste de ver essa notícia que circulou até na mídia de Cuiabá ontem e hoje, que no momento de pandemia a prefeitura perdeu R$800 mil de investimento, dinheiro que vai ter que ser devolvido para a União. Quer dizer, como é que as pessoas... Dinheiro que é específico da área da saúde. Escolhas. Oi, Wellington, desculpa, Bill. É um dinheiro específico da área da saúde nesse momento em que mais precisamos, né? Sim, então eu vi que esse dinheiro vai ser devolvido para a União por falta de preparo. Então, assim, chamar também a consciência do eleitor, que na hora que for votar aqui nessa eleição, já que, em vez de cuidar da pandemia, prefeito, governador, presidente, cuidaram tanto da política, que na hora de votar esse ano, o eleitor também tenha consciência, exija preparo dos seus candidatos, vê aqueles que estão preparados, que efetivamente conhece o município, conhece seus problemas, que está presente, e vote certo. Não venda seu voto. Se o cara for oferecer dinheiro, pega, mas não venda seu voto. Seu voto é a única chance que você tem de mudar esse país, de mudar sua cidade, de mudar seu estado, de fazer com que a gente seja uma nação próspera. Nenhum país do mundo tem tantos bens naturais como o Brasil tem. Você vê Mato Grosso há 25 anos atrás, era só o cerrado, cara. Hoje nós somos o maior exportador de soja do mundo, o maior exportador de algodão, é o segundo em carne bovina. Olha tanto de riqueza que nós temos, mas essa riqueza só vai ter, na realidade, oportunidade a partir do momento que tiver uma escola básica de qualidade. E essa escola básica de qualidade, ela é responsabilidade do prefeito. Então, vocês aí de Juína, escolham bem esse ano, pensem, veja quem são as pessoas, quem é o candidato que está preparado, quem é o candidato que estudou, que se preparou, tanto a prefeito quanto a vereador. São de boas escolhas que vai depender do nosso futuro. Ô Júnior, falando agora um pouco mais sobre a atuação das entidades que você representa, tanto a Federação do Comércio, do qual você é diretor, e da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas, e vale ressaltar que a CDL aqui de Juína ela é muito forte, ela é bem representativa, o presidente Luiz, em trabalho conjunto com a Ascom, o presidente Marcelo Pagnussati, fazem um excelente trabalho. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação das duas federações e de que forma elas chegam até os municípios, de que forma esse trabalho ele sai um pouco aí da Baixada Cuiabana e chega até nesses municípios, no momento em dificuldade aí para todo o comércio. Então, a gente tem uma atuação forte junto ao governo do estado, junto às prefeituras, SESC e SENAC fizeram um trabalho em termos de cartilhas de orientativas, distribuição de cartilha, via e-mail, via WhatsApp, via Facebook, de como proceder, como abrir, como se comportar. Esse trabalho dessa abertura, dessa segunda abertura, foi um trabalho político junto ao governo do estado para que ele revisse o decreto que ele fez lá no mês de março. Então, isso aí foi um trabalho político das entidades para que esse comércio não essencial pudesse abrir agora. E trabalhando também aqui junto na Assembleia Legislativa. O que nós observamos, que mesmo durante a pandemia, ICMS de Mato Grosso cresceu 15%. Foi o estado que mais cresceu ICMS no Brasil. Então, agora nós vamos fazer um trabalho técnico, político, buscando onde que houveram essas distorções na reforma tributária do ano passado, porque a promessa do governador era de que nós não teríamos aumento de impostos, e mesmo na pandemia nós tivemos aí, saiu em tudo que é mídia nacional, um aumento de 15%, né?
Então, nós vamos agora fazer esse trabalho técnico-político para ver em quais setores que houve isso, para tentar amenizar junto ao governo federal, ao governo estadual. E aí, fazendo esse trabalho aí, Bill, orientando, cobrando o governador, cobrando deputados estaduais, e vocês aí da região também podem ajudar, cobrando deputado de vocês, solicitando o apoio aqui das entidades como o FEComércio. Eu acredito que o presidente da CDL daí tem um bom relacionamento com o nosso presidente Uzair aqui da FCDL, com o vice-presidente, meu colega David, com o Denival, que é o superintendente, e assim, de portas abertas para receber e para fazer e atender todas as demandas do setor. Juína é uma cidade que ainda não tem sindicato ligado à FEComércio, né? Então, na realidade, há uma certa dificuldade. O grande projeto dessa nova diretoria da FEComércio, que depois de 33 anos de mandato de uma mesma família, nós conseguimos fazer uma renovação dentro da FEComércio, é interiorizar. Voltamos, agora vamos construindo um polo lá em Sinop, deu uma parada agora por causa da pandemia, né? Mas vamos inaugurar um polo em Sinop, vamos interiorizar o Sesc Senac para que possa prestar um bom serviço para o comerciante e principalmente para o comerciário, que é o público-alvo dessas duas casas aí, tanto o Sesc quanto o Senac. Ô, Júnior, você falou sobre a importância das reformas. E num passado não muito distante, nós tivemos aí a reforma trabalhista, a discussão da reforma da Previdência, a nível de Estado também, está sendo discutida na Assembleia. Temos a demanda latente da reforma tributária, que você já destacou, ao qual o Estado sempre vem fazendo alguns ajustes tributários, inclusive você fala da articulação que vocês fazem, existe uma Câmara Setorial Temática na Assembleia Legislativa para tratar desse tema. Eu gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre o que já representou as mudanças a partir das reformas que já foram feitas, como a trabalhista, por exemplo, e o que nós podemos esperar para essas novas reformas que estão em discussão, do ponto de vista de que ela vai impactar positivo ou negativamente no comércio. Então, nós temos a reforma trabalhista, eu acho, inclusive, que nós precisamos urgentemente de uma reforma trabalhista 2.0, porque aquela foi feita no governo Temer, fez o que dá para fazer, né? Um governo curto, de 1 ano e meio, com o Temer todo envolvido em corrupção lá com a JBS, fez o que dá para fazer, mas a gente precisa urgente fazer uma reforma 2.0, porque nós precisamos ter mais liberdade de emprego. Você vê lá, os aplicativos em São Paulo, 70% não querem ter carteira assinada, preferem trabalhar com liberdade, mas o sindicato quer que o aplicativo assine carteira deles. Na realidade, esses sindicatos não representam. O grande avanço da reforma trabalhista, a primeira, foi que tirou a obrigatoriedade de pagamento sindical. Foi o grande avanço, né? E agora nós precisamos avançar mais, nós precisamos... Por que o colaborador, eu tenho que depositar o FGTS dele numa conta que rende menos que a poupança, se eu poderia pagar ele diretamente? São questões que a gente tem que vir discutir no Brasil, né? Hoje a reforma tributária tem 3 reformas. A do Paulo Guedes, que mandou a primeira etapa, e ele fala que vai mandar mais 3, né? Uma que está no Senado e uma que está na Câmara. Na realidade é o seguinte, né, Bill? Quem tem 3 não tem nenhuma, né? E eu acho que está na hora do Congresso ter maturidade, entender que o Brasil é um dos piores países do mundo para fazer negócio. Nós precisamos melhorar essa relação, precisamos fazer essa reforma tributária, simplificando. A reforma do Bernardo Api é uma reforma que está na Câmara, é uma reforma boa, mas é ruim porque ela cria um outro imposto e ela tem um processo de transição de 10 anos. Então, assim, por 10 anos nós vamos pagar. Mas eu defendo o seguinte, a reforma administrativa antes da reforma tributária. Porque se nós fizermos a reforma tributária hoje, o Estado vai ter que arrecadar a mesma coisa que ele arrecada hoje. Porque o que ele arrecada hoje já está dando um déficit de 150 bi. No ano passado foi 80 bi, no Temer vinha 150, 160. Esse ano a projeção é de 700 bi em função da pandemia. Mas é um caso excepcional. Então, assim, o Estado vai querer arrecadar o que ele arrecada hoje. E na maioria das pessoas pensam que nós vamos fazer reforma tributária para diminuir imposto.
Mas nós só vamos diminuir o imposto a partir do momento que fizermos uma reforma administrativa e fizermos privatizações, né? Nós precisamos tirar do Estado tudo que o Estado não tem necessidade de fazer e tudo que dá prejuízo. Tem muita estatal, são 418 estatais. Até hoje, aquela estatal da Dilma, que ia construir o aerotrem lá, Campinas, Rio de Janeiro, está lá, dando prejuízo, 40, 50 milhões ano. Então, essas coisas têm que ser extintas, privatizadas, tirar da frente, fazer essas reformas estruturais, fazer as reformas, a reforma administrativa, e, a partir daí, fazer uma reforma tributária, simplificando e muito a arrecadação, né, simplificando a forma de recolher e tentar diminuir impostos, porque eu penso que muito melhor você gastar o seu dinheiro do que o Estado gasta. Eu tenho certeza que a maioria do cidadão pensa assim: eu gasto melhor meu dinheiro do que o Estado gasta. Porque a gente paga uma carga tributária altíssima e, infelizmente, esse dinheiro não retorna da forma que a gente espera. A gente está vendo aí, a incompetência do seu prefeito fez perder R$800 mil para a Juína na área de saúde, né? Então, assim, se esses 800 mil tivessem no bolso de cada juinense aí, eles saberiam melhor o que fazer com esse dinheiro. Resumindo, o poder público, ele, em vez de ajudar, que seria o seu papel fundamental, ele muitas vezes trabalha no sentido de atrapalhar a vida do cidadão com as suas burocracias, com os seus entraves. Mas, na realidade, Júnior, ele é o grande atrapalhador, né? O grande atrapalhador, né? Mudando um pouco agora o escopo aqui da nossa entrevista, já caminhamos para o final da nossa live, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre isso para você, que é um liberal declarado, e eu leio os seus artigos, então gostaria que você falasse um pouco, foge um pouco do nosso tema, mas sobre a liberdade e o tema central que é se discutido hoje, aí na mídia principalmente, que é a questão das fake news, né? O famigerado projeto das fake news. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque recentemente você escreveu um artigo que eu achei bastante interessante. Então, se você puder explanar de forma rápida aí, antes da gente encerrar a nossa live, eu acho que vai contribuir bastante aí para quem está acompanhando. Bom, Bill, eu sempre vou defender a liberdade de expressão. E a gente tem hoje o poder judiciário justamente para quem se sentir ofendido moralmente, procurar e fazer com que os seus direitos prevaleçam. Então, assim, não dá para a gente coibir a liberdade de expressão, porque a gente começa tirando a liberdade de expressão, depois a gente começa tirando direitos, depois a gente começa querendo tirar a democracia. A liberdade de expressão é pauta fundamental para o Estado democrático de direito, é pauta fundamental para as nossas liberdades. E aqueles que fazem mau uso dela, com certeza irão pagar. Até recomendei esses dias o filme, uma discussão grande sobre a primeira emenda. Os Estados Unidos sempre esteve vivendo sobre isso, né? Não tem como a gente viver sem a nossa liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes botando os pés pelas mãos lá, criando, ele mesmo sendo investigador, ele sendo juiz, ele sendo tudo do projeto da liberdade de expressão, infelizmente prendendo gente, invadindo casa. Quer dizer, onde é que está o nosso Estado democrático de direito, né? Onde é que fica o nosso Estado democrático de direito? Então é isso, eu acho que nós temos que lutar por isso, e os que cometem abusos, a justiça está aí para que faça cumprir a lei e que eles sejam penalizados. Muito bacana. Bom, Júnior, já estamos chegando aí ao final da nossa live. Acabei de olhar aqui, alcançamos aí aproximadamente 1.300 pessoas, não só de Juína, com certeza do estado inteiro, e principalmente aqui da região noroeste, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza. Então, com certeza um bate-papo bastante enriquecedor. E gostaria de deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais, deixar aí o seu boa noite, enfim, a sua despedida aqui, e também mandar a sua mensagem, enquanto representante dessas importantes entidades e representativas do comércio de Mato Grosso, principalmente na região de Juína, onde o comércio é bastante pujante, representa aí um valor significativo aí da renda aqui dessa região. Então gostaria que você deixasse o seu boa noite e o seu alô para esse segmento também. Com certeza o comércio é o maior empregador de Juína, né, Bill? Pessoal, é o seguinte, eu vou contar um
pouco da história da minha vida. Eu até 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu nunca tinha me envolvido em política, eu sempre tive minhas lojas aqui em Cuiabá, é uma vida boa de classe média, não rico, mas uma classe média, vida boa, tranquila. E aí meu filho fez faculdade, formou na PUC de São Paulo, foi o 4º melhor aluno entre os 500 que lá se formaram naquele ano. E ele virou para mim e falou: pai, eu vou embora do Brasil porque eu não acredito nesse país. Ele foi morar na Austrália, foi lavar prato, foi ser auxiliar de garçom lá, e hoje está bem, hoje já tem cidadania australiana, já casou, já tem uma netinha australiana, está super bem na Austrália. Mas isso, naquele momento, me fez refletir. Se não era hora de eu participar, porque eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos, que também daqui uns dias ela ia embora do Brasil, por não acreditar no país. E eu falei, poxa, a minha geração tem culpa, porque não se envolveu, não fez um ativismo político, não se envolveu na política, não foi atrás do que tinha que fazer, ficou cuidando somente da própria vida. Não se doou um pouquinho para a sociedade nesse aspecto. E naquele ano começou o movimento Vem para a Rua, liderei o movimento Vem para a Rua aqui em Cuiabá, no estado, fizemos o impeachment da presidente Dilma, e aí eu continuei nesse ativismo político que eu continuo até hoje, participando de várias entidades, dando a minha contribuição. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que vocês aí de Juína, se vocês querem realmente mudar a realidade de vocês, se vocês querem fazer com que a realidade de vocês mude para melhor, isso só vai acontecer a partir do momento da efetiva participação de vocês. E não precisa ser participação in passeata, muitas vezes uma discussão política, um envio de um WhatsApp, lendo bons livros, participando, fazendo que a opinião de vocês seja ouvida. É uma foto do ônibus lotado para que isso não aconteça mais, é uma reclamação. Ah, mas os resultados são lentos. Os resultados são lentos porque poucas pessoas se envolvem nisso. Então, eu quero deixar meu recado aí. Se envolvam mesmo com política, com entidades, porque só assim nós vamos conseguir fazer com que o Brasil seja um país de oportunidades. Porque se todo mundo ficar omisso, nós vamos continuar colhendo o que nós estamos colhendo hoje. Um Brasil comandado por um bando de político corrupto, e nós vamos ficar somente no sofá reclamando. Então, assim, sai um pouquinho do sofá, vá fazer sua parte, comece a colaborar. E também, essa pandemia serviu muito para mostrar o tanto que o brasileiro é solidário. Mesmo quem tinha pouco, conseguiu um pouquinho para doar para quem tinha menos, né? Essa solidariedade exacerbou no brasileiro nessa pandemia. Eu espero que as pessoas continuem assim, participativas, solidárias e cobrando aquilo que é do seu direito. Só assim nós vamos fazer um país, um estado e uma cidade de Juína melhor. Obrigado, Bill, pela presença, pelo espaço. Quero te agradecer e me colocar à disposição aqui de todos os comerciantes, todos os empresários, de você, vindo a Cuiabá, pode me procurar que eu vou estar aqui 100% à disposição na FEComércio, na FCDL, lá no Sincalco, para poder ajudar naquilo que nós pudermos. Obrigado aí, uma boa noite a todos. Então, obrigado aí, Júnior, por prontamente atender o nosso chamado. E também agradecer a todos que tiraram um tempinho da sua terça-feira à noite para assistir a nossa live pelas páginas Bill Luiz Jornalista e pela página JNA Notícias. Lembrando que essa é a 10ª edição da nossa rodada de lives, então estamos aí há 10 semanas tendo esse encontro marcado toda terça-feira às 19 horas. Lembrando que o conteúdo fica disponível na nossa página e também, a partir do outro dia, ele está disponível no Spotify através do podcast Bill Luiz Jornalista. Só ir na plataforma Spotify, digitar lá Bill Luiz, que já vai aparecer, e você pode ouvir no trânsito, ou pode ouvir enquanto lavam a louça, enfim. Então, gostaria de agradecer também a equipe aqui da Abramente, agência de marketing digital, por mais uma vez acompanhar a gente nesse bate-papo bastante enriquecedor. Até a próxima terça-feira e Deus abençoe a todos.